Olá, bom dia! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV. Você que é novo, está chegando agora, ainda não conhece o programa, dá uma olhada no nosso YouTube, youtube.com/UERNTV, veja quais convidados já trouxemos para cá, já abordamos diversos temas relacionados à saúde, todos sempre muito importantes. E o nosso intuito é justamente esse, fazer com que você aí de casa possa ficar bem informado e cuidar melhor da sua saúde física e mental também. No programa de hoje, nós vamos falar sobre nutrição infantil. Tem muita gente que pensa que criança é criança, pode comer de tudo, não precisa de nenhuma restrição, pode dar o que ela quiser, o que ela pedir tem que dar, mas não é bem assim. A gente vai trazer um VT agora para vocês que fala um pouquinho sobre essa questão da nutrição infantil. A reportagem é de Marília Cavalcante, vamos ver. Uma alimentação saudável e balanceada é importante para a nossa saúde. Esse é um hábito que não deve começar apenas na vida adulta, mas sim na infância, quando ainda estamos desenvolvendo nosso paladar e nos adaptando aos novos sabores. A infância é uma fase de desenvolvimento, onde as crianças estão descobrindo o mundo e dispostas a aprender, sendo esse o melhor momento para inserir nas refeições os alimentos que possam trazer a maior quantidade de nutrientes para o corpo. Por isso, é importante incentivar que a criança experimente frutas, legumes e verduras desde muito cedo. Nem todos vão agradar o paladar, e conforme vão crescendo, as crianças tendem a ficar mais críticas e seletivas em relação aos alimentos que consomem. Bons hábitos alimentares são o caminho ideal para ter uma boa saúde. A infância é uma fase onde as crianças têm que brincar, praticar esportes e se divertir. Para conseguir tudo isso, em primeiro lugar, é preciso ter saúde, mas também ter energia, disposição, felicidade e bom humor. Como nós vimos aí, é importante que as crianças também tenham uma alimentação saudável, sobretudo porque hoje em dia a gente está vendo aí que tem muita criança com sobrepeso e até com obesidade. E sobre esse assunto, então, para falar sobre nutrição infantil, nós trouxemos hoje para o nosso programa Saúde em Foco a nutricionista infantil Ana Gação. Ana, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Ana, eu vou começar aqui trazendo alguns dados aqui do Ministério da Saúde. O Ministério ele estima que 6,4 milhões de crianças têm excesso de peso no Brasil. Eu queria saber como é que você avalia isso e a que se deve essa taxa tão alta. Por que as crianças estão engordando tanto, estão com sobrepeso, estão com obesidade? Bom, esse dado realmente é um alerta, né? Para as famílias, é um alerta para os futuros papais, que isso sempre seja uma pauta. O que acontece é que a nossa alimentação, nas últimas décadas, ela teve uma virada. Antes a gente tinha uma preocupação com a desnutrição, né? Era comum que os nossos avós, nossos pais, eles contassem dessa preocupação, que naquele período, né, criança saudável era criança cheinha, era criança gordinha. E a gente mudou essa perspectiva, né, a partir do momento em que nosso padrão alimentar ele foi mudando. Hoje nós temos um consumo e um acesso muito mais facilitado a alimentos industrializados, né? Então, hoje os industrializados eles fazem parte da nossa rotina, no nosso dia a dia, e não é diferente com as nossas crianças, né? Já que a alimentação das nossas crianças é reflexo da alimentação dos adultos, da família no geral. Exatamente. Então, com esse consumo muito mais elevado de industrializados, embutidos, bebidas açucaradas, a gente tem hoje um percentual de crianças acima do peso. E o que deixa ainda mais preocupante é que essas crianças, elas não só estão acima do peso, então visivelmente são crianças que estão obesas, a gente não olha para elas como crianças desnutridas, mas são crianças que estão carentes de nutrientes, porque tem uma alimentação rica em energia, mas muito pobre em nutrientes. São crianças que têm ali questões com anemia, com deficiência de vitamina D, com imunidade baixa, porque são crianças que têm um baixo consumo de vitaminas, minerais, que é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Ana, e aí quais seriam as consequências para essa criança que está com sobrepeso, às vezes até se encaminhando já para uma obesidade? Quais são as consequências que ela pode ter até futuramente por conta disso? As consequências, elas começam a aparecer já na infância, né? A gente tem ali uma questão emocional relacionada, porque é comum que essas crianças elas acabem sofrendo bullying, acabem passando por constrangimentos durante a infância. Então, nós temos essas questões relacionadas, né, que surgem
da obesidade, do sobrepeso. Além disso, são crianças que crescem sem conhecer a própria saciedade, crianças que crescem sem conhecer o funcionamento do seu corpo direitinho e se tornam adultos, muitas vezes, frustrados em relação à alimentação, com compulsividade alimentar, adultos que têm uma dificuldade muito grande de perder peso, né? Porque a gente tem essa questão sendo levada, né, durante toda a vida. Então, a criança que, desde a infância, ela já teve essa questão do sobrepeso, da obesidade, e digo além, é uma questão que a gente precisa observar desde ali quando a criança está no útero. Porque mães que, durante a gestação, estão acima do peso, a gente tem uma tendência muito maior de crianças com sobrepeso, né, devido a questões genéticas, questões de formação, né? Então a gente precisa dar atenção a isso desde pequenininho, até porque uma das consequências, né, de um peso inadequado durante a gestação é uma criança que já nasce grande, ali para o seu perfil, né, o seu perfil de recém-nascido. E a gente vai levando essa questão ao longo da vida. Então as consequências, elas são tremendas, porque a gente tem crianças que vão se tornar adultos com todas as questões emocionais e comportamentais e de má relação com o alimento e, além de tudo, mais propensas a doenças como diabetes, hipertensão, né? Problemas ali mesmo na formação do corpo, nas juntas que a gente chama, né? Então, a gente pode levar essa questão tá relacionada a muitas consequências. E aí, como fazer essa educação alimentar desde cedo com a criança? Como iniciar isso? Bom, eu acho que essa educação ela começa a partir dos pais. Eu já ouvi muitos pais relatarem que quando a criança surgiu, quando, né, descobriu que estava ali esperando um bebezinho, eles já começaram a prestar mais atenção, a avaliar a própria alimentação. Então é muito comum que isso aconteça. Algumas famílias acabam não acontecendo, ou são tantas questões na maternidade, na paternidade, que às vezes isso fica um pouco de lado. E a verdade é que desde o início a gente precisa dar atenção. Então, quando a gente vai apresentar a comida para a criança, ali lá na introdução alimentar, o bebezinho vai começar a comer nos 6 meses, é esperar o tempo dos 6 meses, que é muito importante para a criança começar a comer. É apresentar esse alimento, o maior número possível de alimentos, deixar a criança conhecer realmente variedades. E assim, muitas vezes, pela rotina ou por medo de engasgo, as famílias não permitem que as crianças tenham contato com o alimento realmente, né? Então, oferece ali na boca, oferece muito amassadinho. E o que a gente precisa é que a criança conheça as cores, as texturas, as diferenças dos alimentos. Porque aí esses alimentos serão comuns a ela. E muito mais fácil que a gente consiga levar essa alimentação variada ao longo de toda a infância. Quando chegar ali na adolescência e vida adulta, essa criança possa escolher por conta própria aqueles alimentos. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa a nutricionista infantil Ana Garção, falando aí sobre os cuidados com a alimentação dos nossos pequenos. Nós vamos agora então para o quadro Mito ou Verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer agora algumas afirmações e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou uma verdade em relação ao tema de hoje. E a primeira afirmação é o seguinte: café não é indicado para crianças de até 2 anos. E aí, Ana? Verdade. Bom, nós temos, aí já conhecemos um pouco do efeito da cafeína no nosso corpo, né? E as crianças menores de 2 anos, elas têm ali uma proporção, né, do corpo diferente nosso. Então, essa cafeína ela acaba agindo mais. Pode atrapalhar a rotina de sono, pode ter aquele que a gente temos chamado vício do café, né, que a gente conhece. Então é uma indicação, não é como se essa criança tomasse fosse um absoluto, como tem alguns alimentos que a gente não pode realmente oferecer, que é o caso do mel, antes de 1 ano de idade, pode ser perigoso para a saúde, em termos de vida mesmo. Mas a gente pede para que seja evitado durante esse período, o que é difícil às vezes para as famílias, porque o café ele faz muito parte, né, do hábito cultural, brasileiro, né? Cultural, mas aí fica esse alerta para ter essa atenção. Ok, vamos a mais uma afirmação. Peixes e frutos do mar podem ser consumidos por crianças. Verdade, uma afirmação muito importante, porque muitas vezes a gente tem esse medo, né, de não oferecer para as crianças menores, não só peixes e frutos do mar, mas carnes conhecidas como as carnes carregadas, né, que a população fala. Então, carne de porco, né?
Clássica. E, na verdade, né, durante ali o período até 1 ano de idade, a gente tem uma janela metabólica muito importante e uma formação de hábito alimentar muito importante. Durante os 2 anos, na verdade, mas nesse período ainda mais, que até se conhece o efeito de se evitar o desenvolvimento de alergias se a gente oferece, né, esses alimentos nesse primeiro ano de vida. Então é importante sim, mas fica o alerta para que você ofereça em pequenas porções, sempre observe, evite oferecer vários alimentos ao mesmo tempo. Então se ofereceu hoje, de manhã ali um peixinho, evita oferecer o camarão de tarde, vai tendo esse momento alternado. É muito importante para que possa observar a criança. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Muito bem. Mais uma afirmação aqui, fatores psicológicos podem interferir no peso da criança. Sim, como qualquer adulto, Verdade. Sim, como qualquer adulto, qualquer pessoa. A gente precisa compreender que as nossas crianças, apesar de serem seres ali em formação, né? A gente está ali tratando com seres humanos e a gente esquece disso às vezes, né? Acaba tratando a criança como se ela não... Os problemas das crianças, apesar de parecer pequenos pra gente, para as crianças não são. Então a gente precisa dar atenção a isso, porque eles afetam ali a alimentação, como também o dos adultos, para mais ou para menos, para comer ou não comer, acaba afetando sim. Ok, mais uma afirmação. A beterraba ajuda a combater a anemia. Mito. E esse é um mito a passar de geração em geração. Sim, sem então dúvida. vamos criar uma nova verdade. Que não, a beterraba na verdade ela não tem esse efeito, apesar de ter, né, passado aí em geração essa informação. O que nós temos ali como ajuda na anemia, né, para melhorar ali aquela questão sanguínea, é principalmente carnes e ovos, que são alimentos que são ricos em ferro, e também alimentos como dos grupos dos feijões, né? Então o feijão, ele também tem um papel muito importante ali, junto com frutas que tem muita vitamina C nesse combate da anemia, mas a beterraba não. Muito bem. Nós estamos recebendo hoje a nutricionista infantil Ana Garção, tirando aqui todas as nossas dúvidas, falando sobre obesidade, sobre peso, o que pode e o que não pode ser dado para a criança. Isso é só o começo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. O conhecimento te conecta a novas ideias, novas percepções, novas oportunidades. Que tal começar a semana conectado a um assunto novo? Toda segunda, uma faixa exclusiva de programação traz temas como educação midiática, cultura digital, gestão escolar, tecnologia e robótica. Nos conectamos para aprender, trocar e incluir. Faixa Conecta, toda segunda, 21h, no Futura. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com um compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN-TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre nutrição infantil. E chegou a hora de sabermos quais são as dúvidas do nosso público sobre esse tema. É o quadro Quero Saber. Estamos aqui com a nossa convidada hoje, a nutricionista Ana Garção. E eu vou começar aqui com a primeira pergunta do nosso público. Ana, é da Rebeca Falcão. Ela pergunta o seguinte:
Como evitar paladar infantil, seletividade alimentar? Eu acho que a gente pode começar tirando esse nome, né, que criou-se o hábito de dizer que qualquer pessoa que tem uma alimentação ali de preferência por doces é um paladar infantil. Porque, na verdade, isso não é um paladar infantil, é um paladar de alimentos doces, né? Nós precisamos trabalhar desde a infância com essa diversificação de alimentos. Então, quando a gente torna hábito esse consumo dos alimentos, a gente torna essa alimentação padrão e para a criança, né, o comum são aqueles alimentos e ela vai dar preferência àqueles alimentos sempre. Mas, para quem já tem aí, já está na fase adulta, para quem já está na fase adolescente, sempre há tempo de mudar esses hábitos. É claro que se torna mais difícil, por isso a atenção quando a gente tem um pequeno ali para cuidar desse paladar, desses hábitos, antes que eles se tornem mais concretos. Mas os adultos e adolescentes sempre têm tempo sim, e eles também têm mais consciência, né, pela própria maturidade, de que precisam consumir esses alimentos. Então, deem oportunidade. Minha dica sempre é deem oportunidade, busquem provar, busquem conhecer, testar novas receitas, porque às vezes está faltando somente o jeito que você gosta de consumir aquele alimento. E não significa que você não goste realmente. Muito bem. Vamos aqui a mais uma pergunta. A Kátia Moreira, ela diz o seguinte: meu filho tem 10 anos e adora refrigerante. O que posso fazer para mudar isso? Bom, Kátia, eu acho que primeiro você precisa incluir outras coisas que possam substituir esse refrigerante. Então, antes de a gente falar em retirar, a gente precisa dar novas opções para essa criança. O ideal seriam frutinhas ali refrescantes, mas a gente pode começar partindo de um suco feito em casa, um suco de repente ali com água, com gás, para a gente fazer uma versão caseira desse refrigerante e aos poucos ir fazendo essa adaptação, para que essa criança ela vá se acostumando com um paladar menos doce, com outras opções, e que a gente possa dizer, olha só, tem tanta coisa legal para você tomar, o que você acha de hoje não tomar o refrigerante? Vamos deixar o refrigerante para outro dia e vamos tomar aquilo ali. E uma dica que eu dou também para os pais é que, apesar da gente querer trazer os refrigerantes em momentos mais especiais, não trazer sempre, vamos tirar essas comidas que a gente não quer num patamar de especial para colocar outras comidas. Então, naquele dia especial do final de semana, não, vamos fazer o suco da mamãe, o suco maravilhoso que a mamãe prepara para você, o suco que a gente faz junto. Substitui por outra coisa muito significativa para aquela criança, né? Muito bem. Aqueles suquinhos industrializados não são indicados, né? Não, e assim, os suquinhos, eu até não gosto tanto desses nomes, né? Mas são vendidos como sucos. Eles são muito parecidos com um refrigerante, né? Porque eles são sucos que não tem fibras, a gente tem ali baixíssima quantidade da fruta em si, a gente tem um alto teor de açúcar, não tem a gasificação que tem no refrigerante, mas em termo nutricional ele não se difere tanto. E as crianças acabam consumindo no dia a dia como uma opção mais saudável. Como se fosse saudável, né? Então também é um ponto de alerta para os pais aí. Se o filho toma muito suquinho de caixinha, vamos começar substituindo por um suco, né, que possa ser feito naturalmente. E assim, se fala muito da dificuldade, de tempo e tudo, mas a gente tem algumas opções. Então pode ser comprado o suco integral de uva, que ele é diluído, a criança pode tomar, e é um suco muito mais nutritivo, né, do que esse suco que a gente compra de caixinha. Ok, vamos aqui a mais uma pergunta. A Mariedna Soares, ela pergunta o seguinte: oferecer alimentos alergênicos na introdução alimentar evita futuras alergias na criança? E já falamos disso nos mitos e verdades, né? E sim, né? Hoje a gente tem esse conhecimento de que ofertar esses alimentos traz uma chance muito maior de que essa criança não desenvolva uma alergia comparado a quando a gente oferece só lá na frente. Por quê? É como se a gente desse ali para aquela criança pequenas doses daquele alimento e o corpinho dela, enquanto está formando o que ele conhece, o que ele gosta, ele vai entendendo aquele alimento como ok, comum, tudo bem. E quando a gente deixa oferecer lá na frente esses alimentos que têm um potencial alergênico, né, eles acabam deixando aquele corpo em sinal de alerta, que é o que acontece na alergia, né? O nosso corpo não entende aquele alimento como comida, ele entende como algo estranho que precisa ser defendido. A Cleide Soares, ela pergunta o seguinte: sopas prontas são uma boa opção? Posso dá-las para meus filhos? Não, especialmente aquela conhecida sopinha miojo, né? Na minha infância aquilo ali era dito como muito saudável, a gente pega a embalagem, tem personagem, tem várias vitaminas e minerais estampados muito prático lá, de fazer. Prático.
Mas assim, primeiro que aquele macarrão é um macarrão que ele é frito, então a gente tem uma quantidade muito grande de gordura naquela sopinha. É um macarrão ultra processado, então é um alimento que ele é muito, muito, muito industrializado. É o maior nível de industrializado que existe. A gente tem ali uma quantidade de sódio altíssima, que ali significa o sódio do dia, muitas vezes, dependendo da idade da criança, é a quantidade de sódio que a criança deveria comer no dia inteiro, que ela come numa refeição. Além de que muitas vezes essa sopinha ela não é consumida sozinha naquela refeição, ela é consumida às vezes mais de um pacote, né? Consumida com algum acréscimo de tempero, até um tempero industrializado. De algum embutido, bota ali uma salsicha dentro. Então, nenhum tipo de sopinha. Nem essas de macarrão, nem outras que a gente encontra em pó. Né? Eu sei que a sopinha ela dá um pouquinho mais de trabalho para parar em casa e eu sempre sugiro que as mães congelem. Então o congelamento ele mantém bastante dos nutrientes do alimento. É uma prática que as pessoas acreditam que perde os nutrientes, mas não. O congelamento ele conserva muito bem. Desde que você conserva ali num potinho bem fechado, escreve a data para você não se confundir e você pode ir esquentando ao longo do tempo aquela sopa que você preparou num dia só. Olha aí, tá? Fica a dica, gostei da dica. Vamos aqui a mais uma pergunta. A Fábia Andrade. O que pode ser mais prejudicial para uma criança? O açúcar ou o sal? Ambos igualmente. Então, assim, ambos eles cometem, né, ali, as crianças podem ser acometidas por doenças futuramente ou mesmo na infância. Os excessos como um todo podem trazer ali prejuízos para essa criança. Então, é uma coisa que a gente precisa observar em ambos os casos, evitar esses excessos. É claro que, né, o excesso de açúcar ele acaba sendo muito mais comum porque nós temos o excesso de açúcar nos alimentos ali que fazem parte da rotina daquela criança, às vezes na cantina, às vezes no aniversário, que a gente acaba deixando essa criança consumir a lancheirinha todo um dia só, né? Em alimentos quando a gente sai, então muitas vezes ele aparece com maior frequência, enquanto o sal ele aparece muito escondido, assim. Ele aparece em alguns produtos que a gente não tem noção da quantidade de sal que está ali. Sim. E acaba trazendo esse excesso. Então os dois são muito prejudiciais. Vamos a mais um questionamento aqui. A Marília Cavalcante, ela pergunta: quais os primeiros alimentos que devem ser oferecidos na introdução alimentar? Ah, sim, muito importante. A introdução alimentar ela começa com 2 refeições. A gente tem o costume de começar com frutinhas, tubérculos, mas a verdade é que são todos, basicamente todos. O que a gente deixa de fora ali é o leite, né? Antes de 1 ano a gente evita oferecer o leite de vaca. O mel, que também é muito importante, pode ser perigoso para essa criança. O açúcar que a gente não oferece e o sal também não existe necessidade de oferecer antes de 1 ano. Os demais alimentos, eles aparecem todos, porém eles são distribuídos. A gente sugere que a família comece na primeira semana ali com um lanchinho, né? Primeira refeição de todas, e por isso a frutinha, um tubérculo, batata, inhame, macaxeira, pode aparecer ali no lanche. Ou a gente pode começar pela refeição principal e depois de alguns dias que a gente já viu ali a dinâmica da criança, da família, a gente acrescenta uma refeição principal, que seria o almoço ou o jantar. A gente já pode oferecer carninha, arroz, feijão. Então eles chegam ali mais ou menos todos juntos no primeiro mês. Nos primeiros 15 dias a criança já está tendo contato com todos os alimentos, todos os grupos. Ana, você já falou aí 2 vezes na questão do mel. Você disse que é perigoso. Qual é o risco que o consumo do mel pode oferecer para a criança? Bom, para os adultos nós não temos esse risco porque a nossa imunidade ela já está formada, mais amadurecida. Mas as crianças a gente precisa ter a noção que elas estão amadurecendo ainda essa imunidade. E o mel é comum que a gente possa encontrar um fungo que existe comumente no mel, que para nós não faz nenhum problema, mas para a criança pode criar ali um que a gente chama de sepse, né, com uma infecção generalizada e levar a óbito, né? Então é uma coisa realmente muito séria, que é um alerta muito importante, porque é comum que apareça mel no lambedor, quando aquela criança fica doentinha, ou como uma forma mais saudável de adoçar e acaba passando. Então, não ofereça mel para seu filho antes de 1 ano por questão de segurança. Não é frescura, não é bobagem, não é só pelo paladar, é também por essa questão. Muito bem, um alerta aí, viu, minha gente? Vamos aqui a mais uma dúvida. A Tânia Costa, ela diz o seguinte: meu filho tem 8 anos, come de tudo e não engorda. O que pode ser? Bom, a gente precisaria observar essa criança, né, mais de perto para entender o que é esse come de tudo, né, entender a quantidade que essa criança come. Mas a gente pode estar relacionado o quê? Pode estar relacionado à quantidade,
Pode estar relacionado também a um metabolismo muito acelerado, e aí é importante investigar, porque pode ter alguma questão metabólica relacionada, ou algumas crianças que são intolerantes à lactose, crianças que têm doença celíaca, que é a alergia ao glúten, né, que tem ali no pão, no macarrão, nos alimentos à base de trigo, e alguns cereais que também têm glúten, elas têm uma dificuldade de ganho de peso, né, devido ao intestino, ao funcionamento ali do intestino. Então, se você está observando essa dificuldade, procura o pediatra, procura um nutricionista, um gastropediatra, quem mais pode te ajudar nesse momento, né? E aí é muito importante observar de perto para poder entender. Nosso tempo está quase acabando, mas ainda dá tempo mais uma perguntinha. A Silvia Fernandes, ela pergunta o seguinte: bebê acima do peso, em aleitamento materno exclusivo, pode fazer dieta? O que fazer nesse caso? Nem bebê, nem criança. A minha frase favorita é: criança não faz dieta. Então, a gente com criança, nós não trabalhamos com a perspectiva de perda de peso, muito menos ali nos primeiros meses de vida. A gente trabalha com a perspectiva de manutenção do peso. Então, se a criança está com peso elevado, a gente vai buscar que esse peso ele vai permanecendo mesmo, até que a criança volte a se encaixar dentro ali dos gráficos que a gente tem, né, da curva de crescimento, que a gente encontra lá na vacina, na carteirinha de vacinação. E quando está em aleitamento materno, ainda mais, né, que hoje a gente indica a demanda livre, porque os bebês, eles têm consciência de saciedade. Então, a gente precisa ali da demanda livre para essa criança. E tenha calma, mãe. Às vezes acontece questões de gestação, a criança cresce um pouquinho acima do peso, cuide da sua alimentação. Continue oferecendo o aleitamento materno, é extremamente importante para a imunidade, para o crescimento adequado daquela criança, para a segurança alimentar daquela criança. E tenha calma, que é provável que essa criança ela volte a se encaixar dentro da curva, viu? Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa Saúde em Foco de hoje. Obrigada, Ana, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, foi um prazer, sempre um prazer falar desse assunto que é realmente a minha paixão. Muito bem, e obrigada a você também que nos acompanhou de casa, você que mandou perguntinhas lá no nosso Instagram, muito obrigada pela participação e continue mandando, viu, perguntinhas, sugestões de temas, o que você gostaria de ver aqui no nosso programa, que a gente vai, na medida do possível, tentar atender o seu pedido, tá certo? Muito obrigada pela audiência, estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá! Nos acompanhe pelo youtube.com/UERN TV.